A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, crente, bom dia, amigos, aqui pelo Facebook. Estamos aqui para mais um vídeo live, amém, ao vivo, aqui pelo Facebook, para compartilhar a palavra de Deus, do coração de Deus, para o meu e para o teu coração. Começa agora mais uma palavra pela palavra, a palavra pela palavra. Queremos agradecer a vocês que têm curtido, que têm compartilhado aqui nossos vídeos, nossas mensagens, a palavra que Deus tem nos dado e que temos compartilhado aí com todos os amigos e irmãos. Nós te agradecemos a você que também tem compartilhado também a palavra de Deus aqui conosco. Ontem tivemos aqui em Três Carneiros de Puro culto da vitória. Olha, foi bênção do céu, Deus falou maravilhosamente e Ele tem falado. Deus é Deus e Ele fala com o homem na terra. Ele fala com o homem na terra. Nós hoje estamos, como anunciamos ontem, com uma palavra tremenda, uma palavra importantíssima para o nosso conhecimento. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E hoje, nesse vídeo live, nós queremos falar aqui sobre bebidas alcoólicas, né? Bebidas, vinho, amém? Cerveja, champanhe. É lícito ao crente a bebida, né? O crente deve beber. Eu não vou nem aqui colocar se pode, eu vou colocar que se deve. Devemos beber. O que a Bíblia fala sobre isso? A palavra pela palavra, amém? Você se pesquisar, você vai ter várias abordagens acerca do assunto. Porém, eu quero compartilhar com você o que Deus me tem dado, a visão que Deus nos tem concedido à luz da palavra. E você vai examinar a palavra. E você vai verificar aqui o que nós vamos estar falando à luz da palavra. Amém? À luz da palavra. E entender aí no Espírito Santo, não é? O que Deus quer falar com você através dessa reflexão hoje, muito boa, muito importante, e chega a ser, em determinadas ocasiões ou circunstâncias, polêmicas, mas nosso objetivo aqui não é polemizar. O nosso objetivo aqui é trazer uma visão de Deus, uma luz de Deus, pela palavra de Deus, para o meu e para o teu coração. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A vontade de Deus, ela está revelada, já se encontra revelada aqui nas Sagradas Escrituras, tá bom? E nós vamos falar sobre isso. Eu quero te dizer que vale a pena você atentar aí para o que vamos estar compartilhando à luz da palavra nessa manhã. Hoje à tarde nós temos aqui em Três Carneiros de Puro nosso círculo de oração, e desde já eu quero te convidar a estar conosco hoje aqui na Igreja Batista Renovada Resgate, em Três Carneiros de Pura, o nosso círculo de oração dirigido pela missionária Aldeci, minha esposa, a paz do Senhor missionária, e ela estará dirigindo, auxiliando aí na direção a nossa irmã Josa e a Comissão Mulheres de Fé. E nós queremos te convidar aí, irmãos, irmãs, amigos, né, próximos aqui, e que esteja aí disponível, né, de poder chegar aqui e buscar o Senhor conosco. Hoje é o círculo de oração aqui na Igreja Batista Renovada Resgate. À noite nós estaremos em Newton Carneiro, ali Socorro, Vila Piedade, Jaboatão dos Guararapes,
Hoje à noite é o culto da vitória. Amém? Desde já eu quero dizer aí ao povo aí de Newton Carneiro, Jaboatão, hoje à noite, eu e a missionária Odessi estaremos aí com vocês. Amém? Estaremos aí com vocês, ministrando a palavra de Deus. E você aí de Jaboatão dos Guararapes é nosso convidado a estar conosco ali na Igreja Batista Renovada Resgate, em Newton Carneiro, Vila Piedade. Fica na Floriano Peixoto, depois do terminal das Combis, viu? No final da rua Avenida Floriano Peixoto, após o terminal das Combis, você pode seguir a rua. No final da rua, de frente à rua, está lá a Igreja Batista Renovada Resgate. Hoje ali é o culto da vitória, amém? Eu quero mandar desde já a saudação, a paz do Senhor a todos os que fazem a Igreja Batista Renovada Resgate em Newton Carneiro, também aqui 3 Carneiros de Pura, e a todos os irmãos e amigos, amém? Todos os irmãos e amigos aqui no Ipura, amém? Igrejas amigas, pastores amigos, tá bom? Todos vocês aí, a graça e a paz do Senhor. Olha, examine, nós vamos no final dessa reflexão, nós vamos publicar também esse vídeo será compartilhado, estará disponível para que você possa visualizar, para que você possa mergulhar também na palavra conosco, meditar, amém? Olha, nosso compromisso é com a palavra, amém? Nosso compromisso é com a palavra, nosso objetivo aqui não é meter o dedo, nem interferir em doutrina, nem usos de costumes de ninguém, mas o nosso compromisso é com a palavra e meditar aqui à luz da palavra. E hoje a reflexão é essa é a reflexão de hoje, né? O crente deve beber? O crente deve beber? Por que não? Porque sim. Meu Deus, vamos estar refletindo sobre isso. Bom, já está descendo aqui, eu vou ler ainda a palavra, mas já está descendo aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. A palavra de Deus diz que tudo que venhamos a fazer, que façamos para a glória de Deus. É para a glória de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado nisso, nesse negócio. O que a Bíblia fala sobre a bebida, amém? E sobre o cristão. E eu quero trazer aqui para você uma reflexão, uma análise muito boa, comparando, por exemplo, o nazireado, comparando o nazireado com o crente santificado, consagrado a Deus. Olha aí. E a partir daí, nós vamos trazer a reflexão sobre a questão da bebida. Amém? Partindo lá de Sansão, que foi consagrado a Deus desde o seu nascimento, desde o ventre, onde o voto de nazireado de Sansão, e não apenas de Sansão, qualquer nazireu, ele tinha que observar a abstenção do vinho, da bebida. Ele não podia beber. Era um dos requisitos para o nazireu de Deus, para aquele que observava o nazireado, não é? E eu quero fazer uma comparação, uma analogia entre o nazireu lá do Antigo Testamento e o crente. E o crente hoje, consagrado a Deus, a serviço da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crente hoje que serve a Deus e que faz a vontade de Deus. E está muito bom, tá bom, essa reflexão,
e não vamos nos demorar mais, tá bom? Não vamos nos demorar, o vídeo vai ser publicado mesmo e vai ficar aí disponível aí no Tom Jones de Jesus, e você poderá acompanhar na hora que você estiver aí livre para acompanhar essa reflexão e essa leitura. Vamos começar lá em Juízes, capítulo de número 13, Juízes, capítulo de número 13, versículo de número 7. Quero lembrar, antes da leitura, que essa reflexão é parte do estudo bíblico que estamos dando aqui na nossa igreja no culto da palavra. Aqui em Três Carneiros, toda terça-feira, culto da palavra conosco, estudo bíblico, amém? Culto de ensino da palavra de Deus. Então, o que nós vamos estar colocando aqui é algo que nós vimos há pouco aqui na nossa igreja, no nosso ministério, tá bom? Também aqui no Ibura, toda terça-feira à noite. E em Newton Carneiro, Jaboatão, todas as quartas-feiras à noite. E você é nosso convidado, amém? Porque não analisamos nada além do que a palavra de Deus, tá bom? A paz do Senhor para a nossa irmã Iris, né, que já está aí conectada conosco aí, dando aí a sua glória. Iris, tu és uma bênção. Iris, a paz do Senhor para ti e para todos que fazem, né, a Assembleia de Deus, né, Água Viva do Monte, aí na UR5, amém? A igreja que eu tive a oportunidade de conhecer, a convite aí da dirigente Iris Matias, amém? Iris, a paz do Senhor para você, Iris. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Juízes, capítulo 13, o versículo de número 7. Juízes, capítulo 13, verso 7. Porém me disse, eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comais coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Olha só, porém me disse, Juízes capítulo 13, o verso 7, é o nosso ponto de partida para essa reflexão. Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não beba vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Olha aí, vamos orar? Vamos orar, vamos pedir para Deus iluminar nossas mentes, nossos entendimentos, nossos corações, para nos dar a revelação da sua palavra e da sua vontade para as nossas vidas hoje, viu? A paz do Senhor. Kelly, nossa dirigente Kelly, amém? A paz do Senhor, meu pastor Tom, amém, Kelly? Vamos orar agora pela palavra de Deus. Convida aí os amigos, convida aí os irmãos, né, para se juntarem conosco aqui nessa reflexão ao vivo aqui pelo Facebook. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, Deus da glória, Deus de Israel, graças te damos por essa leitura. Ó Deus, toma a direção dessa reflexão que estaremos trazendo aqui à luz da tua palavra. Ó Deus, nesse propósito de estarmos aqui, Senhor, nas redes sociais, compartilhando a tua palavra. Daí, Senhor, a palavra pela palavra. Deus, visita os corações, visita as mentes e traz-nos, à luz da tua palavra, o discernimento da tua vontade. Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra possa, ó Deus, trazer libertação, trazer salvação, trazer, Senhor, mudança de cativeiro, mudança de vida. Essa palavra, Senhor, é forte, essa palavra é profunda, essa palavra é tremenda. Ó Deus, eu digo assim porque tu já nos tem dado e vamos tão somente compartilhar nessa hora. Que a tua palavra, Senhor, não volte vazia, que ela, Senhor, faça a tua vontade em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada família, Senhor, onde ela chegar, onde ela alcançar.
Meu Deus, tão somente põe tua palavra em meus lábios. Não me permita falar de mim mesmo, mas que teu Espírito Santo possa falar por meu intermédio, pelo poder da tua palavra, e seja isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Tema de hoje, amém? Tema de hoje: o crente deve beber? Olha aí, crente deve beber? Glória, é a reflexão. Nós vamos partir daqui, porque eu quero fazer uma analogia, uma comparação entre o nazireado, como de Sansão, né, o nazireu, lá no Antigo Testamento, e o crente hoje. Você sabia que você também foi separado, que você também foi escolhido, e que há uma necessidade de que você seja santo, que você seja consagrado a Deus. Há uma necessidade de santificar a tua vida. Deus, Ele tem uma obra na sua vida. Deus, Ele quer te usar, mas há uma necessidade de separação, de santificação, de consagração. E nós vamos estar falando aqui também sobre isso, mas estamos trazendo aqui uma luz acerca da questão também das bebidas. Amém? Das bebidas. Note aqui que no Antigo Testamento havia o nazireu, ou o nazireado. Amém, glória a Jesus. Uma pequena queda aqui da conexão, amém? Mas quando nós publicarmos o vídeo, essa queda ela vai sair, né? O vídeo vai ser editado, amém? O vídeo vai ser editado e essa queda vai sair. Nós vamos continuar. Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. A Bíblia diz que somos escolhidos. O nazireu, nota, o Sansão, eu vou dar o exemplo de Sansão. Sansão, ele foi escolhido por Deus. A Bíblia diz, deixa a gente ir para o versículo e para o contexto do versículo, que é o ponto de partida da gente, tá bom? A Bíblia nos revela, a Bíblia nos conta que os filhos de Israel, no período de Juízes, eles, sempre que se afastavam da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, sempre que eles deixavam de buscar o Senhor, eles se enfraqueciam espiritualmente, moralmente, e acabavam caindo diante dos seus inimigos. E no período de Sansão, aqui, antes do nascimento de Sansão ainda, Israel estava sob domínio filisteu. Como pode isso? Se Josué havia conquistado a terra, se a terra já havia sido entregue aos filhos de Israel, a terra já tinha sido dividida. Mas depois da morte de Josué, inicia-se o período chamado período dos juízes. E diz que nesse período em que Israel não tinha rei, diz que nesse período cada um andava segundo o seu coração, segundo o seu entendimento, segundo o que cada um achava certo. Aleluia. E por andar segundo o seu entendimento, segundo o que achava melhor, segundo o que cada um achava certo, Israel acabava se afastando dos mandamentos do Senhor, da presença de Deus, da lei de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você
não foi escolhido por Deus, você não foi chamado por Deus para andar no seu entendimento, para andar segundo o seu coração, não. Lembra que a palavra de Deus diz, aleluia, que o coração é enganoso, quem o conhecerá? O coração humano é enganoso. O crente, aleluia, ele anda por fé na palavra de Deus, por fé na palavra de Deus, e não segundo a vista, nem segundo os seus sentimentos. Não se deixe ser guiado por tuas próprias vontades, pelos teus próprios desejos, pelo teu próprio coração. Não deixa a tua vista, os teus olhos, o teu entendimento te enganar. Confia no Senhor, confia em Deus, confia na palavra de Deus. O mandamento do Senhor para mim e para a tua vida é melhor. É melhor, porque Deus sabe o que pede para mim e para você e por que pede. Deus sabe o caminho que Ele aponta, Ele conhece o caminho que Ele ensina. Por isso Ele disse: vem após mim, vem após mim. E em outro lugar Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue os teus desejos mundanos, negue tuas vontades pecaminosas, negue o teu eu, aleluia, renuncia a si mesmo e conheça para a tua vida o melhor de Cristo, o melhor de Deus, porque Deus, Ele tem o melhor para a tua vida, Ele tem o melhor para a tua vida. E diz a história que toda vez que Israel andava segundo o que achava certo, segundo o que achava melhor, segundo o seu entendimento, Israel sempre acabava se afastando de Deus, sempre acabava tropeçando e caindo, e seus adversários e seus inimigos acabavam prevalecendo sobre ele. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Não é isso, como Deus falou para Israel, ainda é hoje a vontade de Deus para mim, para a tua vida. Ele te quer por cima e não por baixo, Ele te quer por cabeça e não por cauda. Aleluia, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes, coisas grandes e firmes. E diz, aleluia, que Deus, então, na sua misericórdia, vinha com socorro, com providência, porque sempre chegava um momento que Israel, na sua opressão, Israel oprimido, Israel subjugado, Israel começava a sofrer, e Israel passava então a clamar ao Senhor. Israel começava a clamar a Deus: meu Deus, me ajude, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus, o que é isso, meu Deus, onde eu estou, meu Deus, tu está vendo o que eu estou passando. Israel começava a clamar ao Senhor. E sempre que Israel então começava a suplicar por Deus, sempre que Israel começava a clamar ao Senhor, não importava, aleluia, a situação em que Israel se encontrava, aleluia, Deus, aleluia, não julgava a Israel, como por exemplo, você escolheu isso, Deus não dizia bem feito, não, Deus não dizia bem feito, Deus não dizia, Deus não pesava mais ainda, não, porque Ele é socorro, porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Tem gente que tem medo, aleluia, de clamar ao Senhor, aleluia, mas eu quero lhe dizer que o Senhor lhe ama, viu, aleluia, e não chegou o juízo ainda não. Ainda estamos no tempo da graça, ainda estamos no tempo de Deus usar de misericórdia para aquele que clamar a Ele, para aquele que buscar a Ele. E diz a palavra que toda vez que Israel clamava ao Senhor, aí o Senhor respondia.
O Senhor tomava uma providência, o Senhor vinha com misericórdia, o Senhor intervia na história de Israel. Eu quero profetizar aqui, eu quero declarar que Deus vai intervir na tua história. Deus vai intervir na tua história. Aleluia, guarda a surpresa de Deus. Deus tem ouvido o teu clamor. Aleluia, tu tem pedido providência a Deus. Eu quero te dizer que Deus será providência na tua vida e na vida dos teus. Porque Deus é. Aleluia, porque Ele te ama. Então para Deus não importava o que Israel tinha feito. Israel abandonava Deus. Israel se afastava do caminho do Senhor. Israel transgredia o mandamento. Mas quando Israel pedia misericórdia, Deus era misericórdia na vida de Israel. Quando Israel pedia socorro, Deus era socorro na vida de Israel. Porque Deus sempre amou Israel. Eu quero te dizer que Deus também te ama. Deus também te ama e nunca deixou de te amar. Glória. Mas aqui, na época de Sansão, Deus, e todo aquele período de Juízes, diz que no socorro de Deus, na providência de Deus, Deus então levantava juízes. E quem eram os juízes? Homens e mulheres, onde Deus dava uma graça excepcional, onde Deus encontrava um lugar, um espaço para operar, para agir em socorro, em restauração para Israel. E aí se levantavam juízes. Por isso esse livro da Bíblia é chamado Juízes, porque narra esse período da história de Israel. E nós estamos lendo aqui no capítulo 13 a história de um dos juízes, que foi Sansão. Israel estava subjugado pelos filisteus. Israel subjugado pelos filisteus. O povo suspirando, o povo clamando, o povo pedindo misericórdia. E aí Deus envia o anjo do Senhor. Deus envia o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor se revela à esposa de Manoá, a mãe de Sansão. Porque Deus, Ele vai intervir na história para mudar o cativeiro, para mudar a sorte de Israel, para socorrer Israel. Eu quero dizer que Ele continua intervindo, viu? Ele continua intervindo. Ele vai intervir na tua história. Ele vai intervir na tua história. E diz a palavra de Deus que Ele então vai se revelar aos pais de Sansão. Sansão ainda não era nascido. Eu gravei há poucas semanas atrás, aqui inspirado também no capítulo 13 do livro de Juízes, não é? Um vídeo que fala aí do exemplo que devemos ser aos nossos filhos, o exemplo que precisamos ser para os nossos filhos, inspirado também aqui, porque a palavra é rica, a palavra é uma fonte inesgotável, e você procura aí esse vídeo aí, o exemplo que precisamos ser para os nossos filhos, e o ponto de partida é essa história também, porque o anjo do Senhor, ele se revela aos pais de Sansão, e declara que a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, que era estéril, iria conceber, dar à luz um filho, através do qual Deus iniciaria o processo de libertação de Israel das mãos dos filisteus. Mas o interessante é que o anjo, ele fala de uma necessidade imediata, na intervenção divina, de que a começar da mãe de Sansão, e também para Sansão, eles deviam ser separados, eles deviam ser consagrados, eles deviam se abster do vinho, da bebida forte, da comida imunda. Eita Deus da glória, eu quero lhe dizer que Deus também, Ele quer te usar, mas é necessário separação,
é necessário santificação, é necessário consagração. Eita, porque Deus, aleluia, não quer te usar de todo jeito, de toda maneira, não. Porque Ele quer exaltar e glorificar o nome dEle na tua vida. Ele quer exaltar e glorificar o nome dEle na tua vida. E não pode ser do teu jeito, não pode ser da tua forma, não pode ser da tua maneira. Tem que ser segundo a vontade de Deus. Tem que ser como Deus quer. Porque o agir é dEle, o operar é dEle. E Ele age como Ele quer. E nós vamos ver aqui que Deus está intervindo na história para trazer salvação, para trazer libertação para Israel. E vai exigir santificação, consagração. Ele vai exigir que o menino seja nazireu. E o que era ser nazireu? Nazireu, irmãos, era um voto de consagração, de separação. Um voto de consagração, de separação. E nesse voto de consagrar a Deus, de ser separado para Deus, ele tinha que se abster do vinho, da bebida, das coisas imundas. Das coisas imundas. Meu Deus da glória. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus quer sim agir na sua vida. Ele quer sim operar na sua vida. Aleluia. Mas dá lugar a Deus? Dá lugar a Deus. O caminho do Senhor é de santidade. O caminho do Senhor é de santificação. A intimidade do Senhor é uma intimidade de santidade, de santificação. Aleluia. E a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Você quer dar lugar a Deus? Você quer que Deus opere na sua vida? Olha só, eita Jesus. Lá em Josué, olha o versículo que está me vindo aqui na memória. Josué no capítulo 3. No versículo 5, se eu não me falha a memória, do livro de Josué. Então, Deus ele quer dar uma grande vitória para Israel. Deus quer entregar os inimigos de Israel nas mãos de Israel. Deus quer que Israel conquiste a terra da promessa. E sabe o que é que Deus manda dizer lá? Israel, diga ao povo, Josué, diga ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué capítulo 3, verso 5. Olha, Deus está pronto, preparado para intervir, para dar vitória para Israel. Aí Deus diz a Josué: diga ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio deles. O Deus que você está pedindo socorro, o Deus que você está pedindo providência, o Deus que você quer que haja na tua vida, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Deus aqui, vamos voltar aqui para Sansão. E Deus aqui, Ele tem um projeto, Ele tem um plano de libertação. E aí Ele diz a mãe, a esposa de Manoá, mãe de Sansão: agora pois, guarda-te, não beba vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Mas nota que por causa do menino, seus pais já tiveram que se consagrar também, já tiveram que se santificar também. Veja o vídeo aí do exemplo que devemos ser para os nossos filhos. Aleluia. É outro vídeo, mas eu não quero voltar aí nesse assunto não. Então a Bíblia diz que Sansão, ele foi nazireu. E a palavra nazireu vem do hebraico nazir, que significa separar, separar.
Mas preste atenção aqui numa coisa, eu falei para você que eu quero fazer uma comparação do nazireu, do nazireado com o crente hoje. E nós hoje? E o cristão hoje? A Bíblia diz também que você foi comprado por um alto preço. Aleluia! A Bíblia diz também que nós fomos chamados, arrancados do império das trevas. Glória a Deus, meu Deus, persevera aí na fé, crente, que a gente está com uma dificuldade aqui com a conexão, mas persevera na fé, que a palavra é forte, e Deus, aleluia, Ele está falando contigo, e Ele vai falar muito ainda. Quero lembrar que quando nós formos publicar o vídeo será editado, aí essas pausas de pequenas quedas de conexão, eles vão ser cortadas, tá bom? O vídeo vai ficar inteiro. Então persevera aí na fé, ore aí, porque essa palavra é forte, essa palavra é forte. O inferno, eu tenho certeza que o inferno, ele não quer que essa palavra se propague, não. Mas está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Aleluia, nosso Deus vai dar graça, e essa palavra vai chegar a quem Deus quer. Essa palavra vai chegar, aleluia, nas famílias e nas vidas que Deus quer libertar, que Deus quer salvar, que Deus tem um projeto, aleluia, muito grande. Então persevera aí comigo, fica orando aí, crente, glória. E como eu dizia, o crente também, ele foi chamado para ser santo. Ele também é separado. É interessante que a Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Lá em aos Hebreus, não é? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver Deus, meu irmão, se não santificar a vida, se não for santo, irmãos. A igreja de Jesus é santa. Amém? E nós sabemos que a santificação, ela tanto é um ato como é um processo. Amém? Nós somos declarados santos quando confessamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, entregamos nossa vida a Jesus, o sangue de Jesus nos santifica, o Espírito Santo nos santifica, a palavra nos santifica, e nós somos declarados santos. Quando a gente lê o termo ou a palavra santo na Bíblia, refere-se ao povo de Deus, aos filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, por um ato de Cristo na cruz, nós somos santos, nós somos santificados. Porém, há uma necessidade de aperfeiçoamento, de progredir em santificação. Amém? E a palavra, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra santificação e a palavra consagração são sinônimas. Consagração e santificação é a mesma coisa. E note que no sentido do nazireu, como Sansão, a gente está usando o termo consagrado a Deus. Sansão, ele foi consagrado a Deus desde o ventre. Mas quando a gente vai olhar para o crente também é consagrado a Deus. O crente também é consagrado. Sansão, desde o ventre, desde o seu nascimento, isso a gente se restringir tão somente aos versículos bíblicos que falam da história de Sansão. Mas e o crente, quando você vem para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1, por exemplo, eu vou ler aqui, carta de Paulo aos Romanos não, aos Efésios, deixa eu ler aqui, carta de Paulo aos Efésios, estou com a Bíblia aqui, glória a Jesus, e é assim mesmo, é ao vivo, viu, meu irmão, é ao vivo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, vem cá, Efésios, vem cá, glória, capítulo 1, olha só, vou ler a partir do verso 3. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como, olha só, assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Olha aí, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha aí, Sansão consagrado desde o ventre, e o crente, olha só, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Tu és escolhido de Deus também. Deus também te escolheu. Deus também tem negócio na tua vida. Deus também tem obra na tua vida. Deus também quer te usar, crente. Deus também quer te usar. Mas nota que Ele nos chamou, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, separados, consagrados a Deus. Nós fomos chamados para servir a Deus, e importa que esse serviço seja em santidade. Importa que andemos no caminho da santificação, porque assim como eu sou santo, sedes vós também santo em toda a vossa maneira de viver. É a carta do apóstolo Pedro. Sede santos, porque eu também sou santo. E olha que eu já comecei a fazer a comparação do nazireado, viu? Do voto de Nazireu de Sansão com o crente de hoje. Sansão foi separado para ser consagrado a Deus. Ele foi consagrado a Deus desde o ventre. E a palavra revela que o cristão também, ele é escolhido, ele também é separado, aleluia, ele também é santificado e ele precisa andar em santidade. Ele também é santo em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Está aqui Efésios capítulo 1. Eu li o versículo de número 4, 5 e 6. Amém? Efésios capítulo 1, verso 4, 5 e 6. Vamos ainda para Romanos. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 12. O versículo de número 1 e 2, olha só, falando do cristão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, olha, alguém está dizendo, pastor, entra especificamente na bebida, a gente vai chegar lá. Eu estou falando aqui, aleluia, comecei uma analogia de que nós também somos separados, que nós também somos chamados para viver em santidade, para sermos santos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso coração. Apresenteis o vosso coração. Apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na doutrina da mordomia, nós aprendemos a nossa responsabilidade com o nosso corpo. Não sabeis vós, disse Paulo escrevendo aos Coríntios, que não pertenceis a vós mesmos, que o Espírito Santo habita em vós. Portanto, todo aquele que destruir o corpo será destruído. Todo aquele que matar o corpo também será destruído. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo já está dizendo, o Espírito Santo. Então importa a vida de santidade, a vida de santificação. Importa que tenhamos uma vida diferenciada. Nós não somos mais do mundo. Ele te comprou por um alto preço.
não foi por ouro nem por prata, mas foi pelo precioso sangue. Aleluia. Você não pertence mais ao mundo. E a Bíblia nós vamos ver muitas exortações e alertas em relação a isso. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Vai passar o mundo e todas as suas concupiscências, mas os que fazem a vontade do Senhor, o que esperam em Deus, permanecerão para sempre. Permanecerão para sempre. Você foi escolhido, você foi chamado para um dia viver com Deus na eternidade, para um dia estar com Cristo na eternidade. Aleluia. Lá em 2 Coríntios, Deus, usando o apóstolo Paulo, ele chega a clamar: separai-vos, saí do meio deles. Que comunhão há das trevas com a luz, da luz com as trevas, do crente com o incrédulo? Não convém ao crente a bebedeira, a bebida. Não convém. E eu ainda vou entrar. Estou ainda só na introdução. É a palavra pela palavra. A gente vai chegar lá. Estou só na preparação, viu? Só na introdução. Se liga aí. Se liga aí que... Aleluia, porque a vontade de Deus para mim, para a tua vida, já está revelada nessa palavra. Está revelada nessa palavra. Aleluia. Os que defendem que o cristão pode beber vinho, por exemplo, não pode beber vinho. Ah, porque Jesus bebeu vinho. E você, com alguns versículos, você pode defender essa tese, essa palavra. Mas há muito mais palavra bíblica, versículos, textos inteiros, que nos exortam a não bebermos, do que daqueles que podem permitir que bebamos. E eu não quero nem aqui falar que existe a permissividade e existe a vontade de Deus. Eu já comecei esse vídeo dizendo: todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Você precisa compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Para a sua vida. E a vontade do Senhor é santificação. E a vontade do Senhor é separação. A vontade do Senhor é santidade. É a vontade do Senhor. Aí ele diz assim: apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém? Vamos entrar especificamente na questão da bebida, na questão do vinho. Eu quero entrar especificamente nessa questão aqui, nessa comparação, nessa analogia do nazireado e do cristão hoje. Preste atenção. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9. Diz assim, um texto bastante conhecido. Mas Deus vai falar com você aqui, à luz desse contexto. 2,9 diz assim: vós, porém, e olha que Pedro está falando aqui da igreja e para a igreja. Primeira epístola universal do apóstolo Pedro, é para a cristandade em toda a terra, onde quer que se encontrasse uma igreja do Senhor. E ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler até adiante, para você entender que aqui ele está falando para a igreja e a relação com Cristo. E que essa palavra, que também foi citada no Antigo Testamento para Israel, ela acaba se cumprindo sobre a igreja. Ela acaba sendo dirigida para a igreja. Olha só, vou ler do verso 6, capítulo 2, verso 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, aí entra, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha só, irmãos, e aqui está uma chave para o tema que estamos abordando. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Eu já venho falando de santidade, de santificação, não é? Só que aqui eu quero pegar o sacerdócio real. Jesus, ele nos constituiu reino e sacerdotes. A igreja do Senhor, o reino de Deus, pela igreja, é um reino de sacerdotes. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. E o que isso, pastor, pode ter a ver com o tema da bebida, com o tema do vinho? E eu vou trazer aqui para você. Vamos lá para Levítico, capítulo de número 10, o livro de Levítico, onde lá no capítulo 10, nós vamos ver alguns deveres e algumas ordenanças para os sacerdotes. Nós sabemos que, através de Moisés, é constituído o ministério sacerdotal, é levantado Arão, amém? A tribo de Levi, ela é separada, e da tribo de Levi se retira o ministério sacerdotal na casa de Arão, na família de Arão. E no capítulo 10, nós vamos ver aqui uma recomendação, uma direção, uma ordenança de Deus para o sacerdócio e para os sacerdotes. Veja só, está aqui, capítulo 10 de Levítico, a partir do verso 8. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Amém? A Bíblia, irmãos, fala de princípios. Princípios. Então, a lei de Deus, ela é espiritual. Amém?
A lei de Deus é espiritual e discerne-se espiritualmente. Nós temos que atentar para os princípios e entender em Cristo Jesus a vontade de Deus. O porquê. E aqui falando para o sacerdócio, aqui lá no Antigo Testamento, falando para o sacerdócio, para o ministério sacerdotal, Deus ele vai proibir o sacerdote de beber vinho ou bebida forte. Tu e teus filhos, presta atenção, porque a gente lê muito aqui bebida forte, não é? Então isso pode sugerir que a bebida fraca se possa beber, mas não é isso. Bebida forte aqui, quando a gente vai fazer um estudo, uma pesquisa histórica, então, uma vez eu pesquisei sobre isso, e a bebida forte, que aqui se refere aqui o termo bebida forte, lá na antiguidade, sabe qual era? Sabe qual era aqui a bebida forte? Que ele sempre fala vinho e bebida forte. Sabe qual era a bebida forte? Cerveja. A cerveja é antiga, conhecimento antigo, e era a parte do vinho o que eles chamavam de bebida forte. A cerveja, para você ter uma ideia, a cerveja era a bebida forte. E aí ele diz: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. Aí ele diz: para que não morrais. Para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Em primeiro lugar, eu estou fazendo uma comparação lá com Pedro 2,9. Vós sois sacerdócio real. Amém? Veja bem, em Cristo Jesus, quem está em Cristo é sacerdócio real. Nós fomos também separados para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, para estar na sua presença. Aí note aqui uma coisa: vocês não vão poder beber vinho lá para Arão e para o sacerdócio, vocês não vão poder beber vinho nem bebida forte quando entrardes na tenda da congregação. Quando vocês entrarem na presença de Deus, quando vocês forem entrar na presença de Deus, guarda que vocês não tenham bebido, que vocês não entrem tendo bebido. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação. E a tenda da congregação que representa a presença de Deus. A presença de Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Vimos lá no Novo Testamento que somos sacerdócio real. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu só está na presença de Deus quando tu está na igreja? Tu só está na presença de Deus quando tu está num culto? Eita Jesus! Tu só é crente dentro da igreja, dentro do templo? Eita Jesus! Olha só! Olha só! Já falei aqui que tu é templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que não pertencestes a vós mesmos, que o Espírito do Senhor habita em vós? Nós sabemos, infelizmente, que tem quem seja crente só dentro da igreja. Dentro da igreja é crente, mas não é no trabalho, mas não é dentro de casa, não é com sua esposa, não é com seus filhos, meu Deus, não é crente com seus vizinhos, meu Deus. Então note que ele proíbe o sacerdócio de entrar na presença dele tendo bebido. Não bebereis para que não morrais. Só que o versículo 10, ele explica a vontade dele. Levítico 10, o verso 10. Para fazerdes diferença entre o santo e o profano,
entre o imundo e o limpo, para fazerdes a diferença entre o santo e o profano. Santo aqui a gente já repetiu várias vezes nessa própria mensagem, separado, não é? Separado para servir a Deus. Entre o santo e o profano. Profano é mundano. Mundano. O que Deus está requerendo aqui dos sacerdotes é o seguinte: ó, vocês não vão beber. Vocês não vão beber para fazer diferença entre os que me servem e dos que não me servem. Dentre os que andam na minha presença e dos que não andam. Dentre os que fazem a minha vontade, dos que não fazem. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e o mundano, e o ímpio. Não bebereis para fazer essa diferença. Eita, meu Deus do céu, você está entendendo? Não convém ao cristão o mesmo estilo de vida e a mesma prática de vida do ímpio, do que não teme a Deus, do que não adora a Deus, do que não obedece a Deus. Por isso a necessidade de santificação, de separação. Meu Deus, não é, entenda, não é que Deus vai nos tirar do mundo, não. Mas é que nós não podemos compartilhar do que eles compartilham. Meu Deus da glória. Entende? Nós somos chamados para sermos santos, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. E não convém que aquele que faz a vontade de Deus, que serve a Deus, que busca a Deus, beba. Não convém. Você é sacerdócio real. Você foi chamado para estar na presença de Deus. Olha Paulo falando assim. Paulo ele diz assim, olha só: não vos embriagueis com vinho. Efésios capítulo 5 verso 18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda. Olha aí, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Aí você vai encontrar quem defenda e quem ensine que não, mas pastor, só é pecado a embriaguez. Só é pecado a embriaguez. A embriaguez é pecado. Amém? Agora me diga qual foi a pessoa que se embriagou sem ter tomado o primeiro gole. Qual a pessoa que se embriagou sem ter tomado antes o primeiro gole? Aí, deixa eu te dizer uma coisa. Aí alguém vai dizer assim: não, mas é só saber beber. É só saber beber. As pessoas não sabem beber, aí fica bêbado. Olha, me perdoe, mas isso é conversa do diabo, viu? Isso é conversa do diabo, isso é uma conversa do inferno, irmãos. Parece até a serpente falando para Eva: ah, você não vai morrer não, ah, não vai te fazer mal não, ah, não tem problema não, ah, não foi isso que Deus quis dizer não. Não foi assim a serpente para Eva? Não foi assim a serpente para Eva? Não, mas tem que saber beber, irmão. E olha que a gente está falando aqui de vinho, e vinho pega. Quem está hoje na presença de Deus veio do mundo, irmão. Quem está hoje na presença de Deus veio do mundo. E a bebida, ela laça sim, a bebida ela engana. O camarada se alegra quando pensa que não, ela pega o camarada. E a gente vai ver isso aqui na Bíblia. Alguns das maiores tragédias, algumas das maiores maldições na Bíblia derivaram, irmãos, foram consequências
de problema com a embriaguez, com a bebida. Amém? Olha, ninguém melhor do que quem tem apanhado da vida por causa de bebida, para falar de como é importante não dar o primeiro gole. Não dá o primeiro gole. Visita aí alguém que está aí buscando se libertar lá nos alcoólatras anônimos e pergunta a eles a luta diária de não ceder a um gole, de não dar o primeiro gole. Entendeu? Quem conhece meu testemunho, e eu já disse aqui, lá no Rio de Janeiro, onde eu morei, o prédio que eu morei, funcionava uma boca de fumo. Eu fui criado ali 18 anos da minha vida, uma boca de fumo ali. Essa conversa, essa história que é só saber usar, porque bebida também é uma droga. Bebida é uma droga. Não é só maconha, não é só cocaína, não. A bebida também é uma droga. Só que é uma droga liberada. Mas por que liberada? É muito dinheiro que envolve. O poder econômico, financeiro da bebida é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque a multazinha da lei seca é alta. Porque o camarada que bebe perde a carteira, se for pego dirigindo bêbado ou tendo bebido. Você que é motorista, você sabe que o bafômetro, qual é a quantidade da bebida, seja qual for, que já vai acusar no bafômetro? Um copinho do que seja, já vai acusar no bafômetro e você já é enquadrado na lei seca, na lei de responsabilidade. Essa lei seca, ela virou agora a lei mesmo, está na legislação de trânsito. Está na legislação de trânsito. Mas por quê? Menino, eu tomei a multa, eu só tomei um copo. Por quê? Por quê? Porque é cientificamente provado. Deixa eu te dizer, é cientificamente provado que a bebida vai influenciar na sua capacidade de reagir, na sua capacidade de reflexão, de refletir a uma situação, vai retardar a sua tomada de decisão, a sua capacidade de decisão. Porque a Bíblia diz, sede sóbrios e vigilantes. Por que ele usa o termo sóbrio? E sobriedade é o antônimo de ébrio. Olha aí. O bêbado, ele torna-se ébrio. O sóbrio é lúcido. Deus te quer sóbrio. Deus te quer em pleno estado de lucidez, porque Deus te quer na torre de vigia, Deus te quer alerta, Deus te quer sóbrio e vigilante. Deus, eita meu Deus do céu. E nós vamos ver aqui que ele vai proibir os sacerdotes. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo e o profano. Aí ele diz, entre o imundo e o limpo. Entre o imundo e o limpo. E é muito comum, não é coisa rara não. Quem não sabe o bafo e a catinga de uma pessoa que bebe, de um beberrão, de uma pessoa que bebeu? A pessoa que erra no vinho, ela cai numa decadência. Ela cai numa decadência moral. Ela cai numa decadência financeira. Cai. Eu vou te mostrar
Eu vou lhe mostrar aqui na Bíblia, à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre quem erra na bebida, sobre quem erra no vinho. O que a Bíblia fala. Então veja que ele diz assim: para fazer diferença entre o limpo e o imundo. Eu lembro, meu pai hoje, graças a Deus, meu pai hoje é um servo de Deus, serve a Deus. Deus fez a obra na vida do meu pai. Mas eu lembro quando criança, rapaz, que meu pai chegava em casa. Meu pai chegava em casa muitas vezes bêbado. E por causa da bebida, brigava com minha mãe. Chegou até a separou. A bebida tem destruído lares. Quantas pessoas, por causa da bebida, chegam em casa e espancam suas esposas, espancam seus filhos, sobre o efeito do álcool, sobre o efeito de bebida. A bebida, quantas pessoas não perdem seu emprego, arrasam a sua carreira profissional por conta da bebida, por conta do álcool. É uma droga que Satanás tem usado muito para roubar, matar e destruir. A bebida, o álcool, Satanás tem usado muito para roubar, matar e destruir. E a Bíblia já falava sobre isso, e a Bíblia fala sobre essas coisas. A Bíblia fala sobre essas coisas. Aí diz assim: para fazer essa diferença entre o imundo e o limpo. Aí ele diz assim: e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Para ter condição de ensinar. Porque nós vamos ver aqui que quem erra na bebida perde o entendimento, não será sábio nunca. A Bíblia fala tudo isso. Aleluia, aleluia. E nós vamos ver então alguns outros mais versículos, tá bom? Deixa eu ler aqui alguns versículos com você, Provérbios, sobre isso. Vamos agora só sobre o que a Bíblia fala, só um pouquinho, não vou dar tudo porque o vídeo está se estendendo, está ficando longo, tá bom? Mas Provérbios, capítulo de número 20, o versículo de número 1, Provérbios 20, verso 1, vamos lá, deixa eu abrir aqui, olha aí, Provérbios 20, verso 1, o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Olha só, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora. Aí tem uma tradução que diz: todos aqueles que neles errar, não serão sábios nunca, jamais serão sábios. Aqueles que erram no vinho ou na bebida. Aí diz: o vinho é escarnecedor. Compare com Tessalonicenses 5,18. Quando ele diz assim, Paulo, compara lá. O que é que Paulo diz? 5,18 de Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui. Glória. Glória a Jesus. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Não é isso? Não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Provérbios, capítulo de número 20,
o verso de número 1. O vinho é escarnecedor. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. A pessoa que bebe, ela demonstra uma inclinação a ser carnal, a carnalidade. Desculpe aí, viu? Se estou batendo ou se a palavra está indo de encontro a você, é uma reflexão. A Bíblia nos mostra que existe o crente carnal e existe o crente espiritual. O crente carnal, ele anda segundo o seu entendimento. E ele tem uma inclinação ao seu entendimento e aos desejos do seu coração. Amém? Crente carnal. Crente carnal. E tem o crente espiritual. A Bíblia está dizendo que o vinho é escarnecedor. Paulo, ele diz que no vinho há contenda. E quando a gente vai para Gálatas, você vai ver lá o fruto da carne e vai ver o fruto do Espírito. E você vai ver que o vinho, o que o vinho produz no ser humano é exaltação das obras da carne, contenda, escarnecedor. Então a pessoa, ela sai de si, ela sai de si. A carne reina, irmãos, na vida de quem bebe, na vida de quem bebe. Então o vinho é escarnecedor, a bebida forte e alvoroçadora. E todo aquele que neles errar, não serão sábios nunca. Vamos ainda para o mesmo Provérbios, no capítulo de número 23. Olha aí, Provérbios, capítulo de número 23. Eita. Eu vou ler aqui o verso 19. Versículo 19. Não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Viu? O beberrão e o comilão, amém? Evidenciam vidas segundo a carne, irmãos. Evidencia carnalidade. Meu Deus, é forte, né? Não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. O beberrão e o comilão caem em pobrezas. Preste atenção. Você já viu o estado, o que a bebida faz com muita gente que às vezes tem família, tem casa para morar, e por causa da bebida, vive jogado nas esquinas das ruas, dormem até nas calçadas, dormem no chão, como se fossem flagelados, como se fossem mendigos, e muitos não são, muitos têm família, têm casa, mas a bebida faz isso com eles. A bebida faz isso com eles. É aqueles bebos de botequim. Como a bebida flagela o ser humano. Daquela forma, o efeito da bebida, o estrago da bebida, o efeito do álcool, a consequência do álcool, a consequência da bebida. E veja a Bíblia aqui falando sobre isso. Não estejam entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. Quantos pais de família, por causa da bebida, perderam seus empregos, foram demitidos, não conseguiram prosperar na sua profissão,
por causa da bebida, não conseguiram prosperar na vida financeira por causa da bebida. Quantos não estejais entre os bebedores de vinho? Ah, pastor, mas Jesus bebeu, Jesus bebeu. Ele disse: João Batista veio e não bebia vinho. Vocês rejeitaram ele. O Filho do Homem veio bebendo vinho e vocês também o rejeitaram. Mas Jesus, ele não incentiva a bebida. Ele não incentiva a bebida. Ele aqui, ele se fez de nércio para ganhar os nércios. Viu? Ele se fez. Ele era a luz do mundo. Quando ele adentrava nas trevas, era para resgatar alguém de lá, era para salvar alguém de lá, e não para viver como eles, nem ser influenciado por eles. Viu? Não foi para Jesus não compartilhava, não participava não. Jesus era a luz do mundo. Quando ele entrava no ambiente, era para dar testemunho da verdade, é para salvar as vidas, era para libertar as vidas. E não para fazer parte com elas, no estado de decadência delas. Não, mas era para tirar elas de um estado de decadência, para tirá-las do monturo e poder vir fazer assentá-las entre os príncipes, porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Amém? Note aí ainda no capítulo de número 23, veja só, versículo de número 29, Provérbios 23, o verso 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Olha aí que o vinho é escarnecedor. Olha aí, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda. E aqui, veja, o Espírito Santo falando pelo sábio Salomão, pela sabedoria que deu a ele. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas, contendas? Olha aí. Para quem as queixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aí veja só, irmãos, o verso 31. Então, eu costumo citar esse verso quando a pessoa diz: não, a gente pode beber vinho. Aí eu digo assim: a Bíblia diz para você nem olhar para o vinho no copo. A Bíblia diz nem para eu olhar para o vinho no copo. A Bíblia diz para você nem olhar para o vinho no copo, nem olhar, quanto mais tomar. Aí as pessoas que não conhecem a Bíblia, aí muitas vezes ficam surpresas e acham até que a gente está querendo enganar elas. Mas não, olha aqui, a Bíblia falando para você nem olhar para o vinho. Para nem olhar para o vinho, a Bíblia não ensina você ser um bebedor de vinho, não, meu amigo. A Bíblia não te incentiva a tomar bebida alcoólica, não. Não é isso que Deus quer para a sua vida, não. Aí vai sair da igreja por causa disso, Não vai servir a Deus por causa disso? Então você ama a bebida mais do que Jesus. Você ama o vinho mais do que Jesus. É mais importante para você beber do que fazer a obra de Deus. Meu Deus. Será que é isso? Olha a Bíblia aqui falando: não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo
e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como uma serpente. Olha aí. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidade. A bebida abre o lado do coração que você deveria trancar. E porque o pecado está no coração do homem. Jesus não falou? Não é o que entra, mas o que sai, que contamina o homem. E aí, ele fala porque o que sai vem do coração, e no coração está o adultério, está a prostituição, está a mentira, está a ira, está no coração, não é isso? E olha o que a bebida faz, a bebida abre essa parte do coração. A bebida, ela tem esse poder, é uma chave que lá no coração vai exaltar aquilo que não agrada a Deus, que vai fazer, botar para fora aquilo que não agrada a Deus. Aí veja só, os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Teu coração vai começar a desejar as coisas, o pecado. A bebida abre a porta do coração. A bebida alimenta a carne. A gente já falou aqui. O beberrão, o bebedor, quem gosta de bebida, ele revela uma inclinação carnal. Ele revela uma inclinação carnal. E nós temos que santificar para quê? Uma das finalidades e necessidades da santificação, para dar lugar a Deus na nossa vida, para dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida. A força de Sansão não era o cabelo comprido, não. A força de Sansão era a sua consagração a Deus, era a sua obediência à chamada a consagrar-se, porque Deus revelou que ia usar ele, que queria usar ele e que ele precisava ser consagrado. A força de Sansão não era o tamanho do cabelo. Sansão, ele perdeu a sua força quando desobedeceu, quando deixou de consagrar a sua vida. Ele começou a cair antes mesmo de cortar o cabelo. Ele começou a cair se engraçando com Dalila. E que culminou em Dalila enganar ele, cortar o cabelo dele e definitivamente ali ele acabar perdendo as suas forças pela quebra da aliança, por não atentar para o chamado, para a necessidade de ele ter uma vida consagrada a Deus. Não brinque com o pecado, irmão, não brinque com a carne. Não brinque com o diabo, não brinque com a Dalila, não brinque com a prostituição. O inimigo, ele quer te derrubar, mas consagra a tua vida. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí. Os teus olhos, olha aí, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois no fim ele te morderá como uma cobra, ele picará como uma serpente. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto de um mastro. E dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Olha aí. Eita, Jesus da glória, Deus está falando, Deus está instruindo, Deus está ensinando, está apontando o caminho. Santifica a tua vida, deixa
Jesus te libertar. Olha, irmãos, falar da libertação, porque muita gente precisa da libertação mesmo do álcool, não é verdade? A gente precisa orar. A palavra confronta com os nossos pecados. A palavra, ela liberta, a palavra, ela salva, ela tem esse poder também. Então a palavra hoje aqui pode estar confrontando muita gente, mas porque Deus quer libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a palavra tem esse poder de trazer libertação. E Deus quer libertar muita gente do álcool. Tem muita gente que quer servir a Deus em espírito e em verdade, que está buscando a Deus, que está até na casa de Deus, mas tem sido prisioneira do álcool, tem sido prisioneira do vício. E aí Satanás ainda semeia a dúvida. Pode. Não tem problema não. Deus não liga para isso não. Continua na tua cervejinha, continua aí, um vinhozinho só de vez em quando. Mas é essa a palavra de Satanás sempre, irmão, desde o Éden. Não tem problema não. E eu estou te mostrando aqui as consequências. Eu estou te mostrando aqui, à luz da Bíblia, que a Bíblia fala que o álcool produz, que o álcool faz na vida de quem erra, na bebida, no álcool. Então a Bíblia fala sobre isso. Glória. O vídeo está longo aqui, né? Aldeci, a minha esposa, a missionária, daqui a pouco está aqui no círculo de oração. Glória a Jesus. Mas eu estou aqui, estou disponível para ir avançando com você nesse tema, tá bom? Salva, eu vou compartilhar, você salva, depois você examina com mais calma, pega o vídeo completo, tá bom? Compartilha para alguém, medita nessa instrução, nesses ensinamentos que nós estamos trazendo aqui para você hoje, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ler aqui Oséias capítulo 4, o verso 11. Oséias capítulo 4, verso 11. Olha aí, Antigo Testamento, né? Oséias. Vamos lá, Oséias, capítulo 4, o versículo 11. Olha o que diz aqui a Bíblia Sagrada. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Olha aí, a sensualidade, a prostituição, a inclinação para a sensualidade, para o sensual, fazem errar na visão e no entendimento, viu, irmãos? Fazem errar, como também ele diz aqui o vinho, representando aqui o vinho, a bebida. Amém? Então o vinho, o mosto, tiram o entendimento. Então nota que o sacerdote, voltando lá para aquela questão de Levítico, do ministério sacerdotal. Então o sacerdote, ele tinha que ter lucidez e clareza espiritual para não errar na visão. Amém? E o que a Bíblia está dizendo aqui é que o vinho tira o entendimento, irmãos. O vinho tira o entendimento. A bebida faz o profeta errar na visão. Inclusive tem versículos aqui na Bíblia que falam que por causa do vinho o profeta errava na visão. O profeta erra na visão por causa do vinho. Eu já falei que o vinho inclina para a carne, desperta, né, a carnalidade. E você sabe que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então, o sacerdote que bebe, ele erra na visão. Eu dei aqui um pequeno exemplo já, a questão do carro, do motorista, a multa, e basta um copo para sair no bafômetro, e que aquele copo já interfere na sua capacidade de decisão,
já interfere na sua lucidez, no seu reflexo. Assim também a bebida faz o sacerdote errar na visão, faz o sacerdote perder o entendimento. E está assim de crente, andando segundo o seu entendimento. E muitos não querem andar segundo a vontade do Senhor, porque segundo a vontade do Senhor, a porta é estreita, o caminho é apertado. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aí alguém diz assim: Jesus já carregou a cruz. Carregou, mas tem uma que é para você carregar. Então o que acontece é que tem muita gente querendo servir a Deus na porta larga, no caminho espaçoso, entendeu? Muita gente não quer santificar, muita gente não quer sacrificar, né? Não, quer servir a Deus sem sacrifício, com vida regalada, com vida boa, com tudo de bom. E aí Deus permite, olha, apertar o parafuso de vez em quando. Aí Deus permite a situação de vez em quando. Porque os teus caminhos não são os meus caminhos. Aleluia. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Entende? Nem a minha vontade é a tua vontade, não. Coisa boa é quando o nosso desejo, o desejo do coração da gente está em conformidade com o desejo de Deus, com a vontade de Deus para as nossas vidas. Aí a coisa flui de uma forma maravilhosa. A coisa vai fluir aí de uma forma maravilhosa. Tá bom? Olha, nós temos aqui muitos versículos que podemos estar deixando para vocês meditar aí, analisar, refletir, pensar sobre eles. Tem muitos lá com o profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 5, verso 11, capítulo 5, verso 22, tá bom? Profeta Isaías, não é? Mas nós vamos ficar por aqui. Eu acho que eu mostrei alguns fundamentos em que a nossa palavra nessa manhã, nessa live, se fundamenta. Amém? Somos povo santo, sacerdócio real, povo escolhido por Deus, separado para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos fazer a diferença, assim como o sacerdote, para fazer a diferença entre o santo e o profano, ele não podia beber, e para que ele tivesse lucidez para ensinar o caminho e a vontade do Senhor. Assim também hoje fomos chamados para ser luz do mundo, para fazer a diferença. Amém? E precisamos também santificar a nossa vida. Não convém a bebida aos santos, não convém a bebida àqueles que fazem a vontade do Senhor e que andam na sua presença. Seja sóbrio e vigilantes, viu? Sóbrio e vigilante, porque Satanás, o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando alguém que possa tragar. Não deis lugar ao diabo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos, tá bom? Depois você pode rever esse vídeo e fazer o apanhado de todos os versículos e passagens bíblicas que nós lemos aqui. Mas como eu disse, existem muito mais, e são muito e muito mais mesmo textos bíblicos e passagens bíblicas que nos exortam a não bebermos do que um ou outro, amém? Que possa te dar a permissividade de beber. Porém, a escolha é sua.
A Bíblia, ela é inteira, a palavra de Deus é inteira. E nós temos que discernir a vontade do Senhor para as nossas vidas. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Procura conhecer a vontade do Senhor na tua vida. Deus quer te usar, Deus quer uma obra na tua vida, santifica a tua vida, consagra a tua vida a Deus. Por isso eu fiz aqui também uma comparação entre o nazireu consagrado a Deus e o cristão hoje. Então medita aí nesse estudo, nessa palavra, que Deus possa falar ao teu coração, que Deus possa te abençoar e que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus, pelo qual Ele possa libertar outras vidas. Vamos orar pela igreja do Senhor, vamos orar pelo povo de Deus. Tem muita gente escravizado pelo diabo, através da bebida, através do álcool, e nós precisamos ser a luz do mundo para esse povo escravo do pecado, escravo da bebida e de tantos outros vícios. Amém? Que Deus te abençoe. Eu agradeço aqui você que ficou aqui comigo. Compartilha esse vídeo. Olha, quem está pedindo versículo bíblico e oração, todos vocês que interagirem conosco, automaticamente já estão nas nossas orações. Tá bom? Já fica lá no nosso caderno de oração e você está debaixo das orações, estaremos orando por você e por sua família, tá bem? E olha só, e tem pessoas que pedem um versículo bíblico específico, uma palavra específica para ela. Essa palavra é para todos, é para nós, é para mim, é para você. Se alimente da palavra de Deus. Mas eu, depois que compartilhar esse vídeo, com mais tempo e com mais calma, eu vou deixar aí na resposta, tá bom? Do seu pedido, um versículo bíblico para você que pede também um versículo bíblico, tá bom? Daqui a pouco, círculo de oração aqui na Igreja Batista Renovada Resgate, 3 Carneiros de Pura, e você é nosso convidado. Vem buscar o Senhor conosco. Deus tem vitória para você. Ele é galardoador de todo aquele que o busca. Obrigado. Quem puder, compartilha aí. Se você recebeu de Deus, se você entende que tem gente que precise de refletir nisso, de saber esses versículos que nós lemos aqui, compartilha essa palavra, viu? Até a próxima, a palavra pela palavra. Que Deus continue abençoando os irmãos. Fique na paz do Senhor, crente. Fica na paz, igreja. Tchau, até a próxima.